Alimentam-se de sangue humano, são inimigos da luz do sol, da água corrente, da flor do alho e do crucifixo. Estranho? Nem tanto. Conhecidos também por um ritual de sedução, os vampiros têm ganhado espaço na literatura e no cinema. E mesmo sendo um mito antigo, os jovens vêm se tornando os principais admiradores dessa cultura fantástica. Saga Crepúsculo e literatura fantástica. Esses são os temas de hoje e vamos continuar a debater nesse segundo programa. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e hoje continuamos aqui o nosso bate-papo com nossos convidados fantásticos. Vou apresentar Érica Matos, que é professora do curso de Letras aqui da Universidade de São Judas, o Wellington Rianchi, jovem escritor e admirador da literatura fantástica, Renata Bernardi, fã da saga Crepúsculo e representante do site Foforks, Amanda Gomes, que traduz um site sobre a saga Crepúsculo, Luciana Ramos, também fã da saga, Jackson Alves, que é fã aí de literatura fantástica, e Raquel Pinha, fã também da saga Crepúsculo. Eu começo perguntando para vocês qual foi o primeiro filme de literatura fantástica e de vampiros que vocês assistiram. Não foi nem de vampiro, foi de ficção fantástica, foi aquele A História Sem Fim. Nossa, muito antigo. Desesperadamente, depois eu fiquei procurando o livro, até que achei, e hoje é uma das minhas histórias favoritas. Esse é perfeito. Bom, e desde que começaram aí as histórias dos filmes sobre Drácula, desde Nosferatu até o de 1931, Bram Stoker aí, houve uma modificação desse personagem, né? E isso fica, acho que, evidente na saga Crepúsculo, que é o Edward aí, que é uma pessoa bonitaço, né? Todo sensual. O que vocês acham dessa evolução aí que teve desse personagem? O Nosferatu era lindo, né? Ele era horripilante. Era lindo, né? Eu acho. Mas tem muito a ver com o que a gente já tinha falado, que o vampiro antes era mau, o Nosferatu era mau. Então, você associar o mal com o feio, né? Mais ou menos isso, e o bom com o belo. Então, eu acho que mais ou menos isso. A indústria tem muita influência, que a indústria ela quer vender. Lógico. Quando a gente teve o Drácula de 1931, a gente viu um Drácula com aparência, né? Ele era todo bonito, todo aquela coisa que a indústria queria antigamente. Aí depois veio o Drácula de Bram Stoker, alguns anos depois, que a gente já viu um cara totalmente horrível, com a pele desgastada, cabelo feio, a mão horrível. Então, assim, a gente vê que a indústria ela quer vender. Se ela quer mostrar uma pessoa bonita, se o público quer ver alguma coisa de terror, então ele muda bastante. A imagem que estão criando do vampiro é sempre o bonitão. Tem o Entrevista com o Vampiro, que é Tom Cruise, né? Professora, por que essas modificações? Por que sofreram, né, esteticamente? Eu acho que isso que ele falou, a questão da indústria, me parece muito importante. Porque a gente não pode esquecer que é para vender. Que o Crepúsculo ele é um sucesso de público, não só por causa dos méritos literários da autora, mas também porque é um filme que foi feito para vender. Certo. Ué, então você que é autor, como que você se baseia na hora da criação de um personagem? Por incrível que pareça, realmente é nas pessoas, na sociedade. Eu olho uma pessoa, eu tento pegar aquelas características dela, se ela é triste, se ela é feliz, se ela é alegre, se ela não é. E isso eu trago muito para os meus personagens. Isso que eu acho super importante, até mesmo da humanização, tudo tal. Acho que por isso que a Stephenie Meyer quis falar também. Você procura o lado bom, você ainda pega as duas... Eu tento ver um lado, assim, meio picante, assim, uma coisa meio, assim, meio macabra das pessoas, porque todo mundo tem um lado ruim dentro de você, né? Ninguém é santinho, ninguém é bonzinho, né? Bom, no mito do Drácula, há o amor ideal, né? E aí, muitas das maldades dele é justificada por causa desse amor. No caso aí do Crepúsculo, da Stephenie Meyer, ela cria um vampiro, onde ela cria uma paixão aí, por exemplo, da Bella, que ela está em dúvida ainda, né? Me parece, pelo Edward, pelo Jacob. Como que vocês veem essa parte da história? Ainda, né, do Jacob, né? Percebe-se que somos todas assim, Edward. Porque também ela traz esse mito do lobo, do lobisomem, né? Também que está presente em várias
O vampiro e o lobisomem tá sempre ali, mas o vampiro sempre se destacou, né, um contra o outro. E ela deixou bem em evidência esse mito também. E agora o pessoal, né, os lobos estão com tudo aí também, né? E ela acabou trazendo o negócio do triângulo amoroso, colocando um vampiro, lobisomem e a humana ali. Bom, a gente podia, que você citou aí sobre o mito do lobisomem, queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, já que muita gente não conhece, como que é. O primeiro lobisomem que se tem, assim, história dele, surgiu na mitologia grega, né, com um rei chamado Licaão, que esse rei ele não acreditava em Deus e achava que aquele povo de qual ele governava era ridículo por acreditar em Deus. Até que um dia Zeus descobriu isso, se transformou em um mortal e andou naquele povo também e falou assim, eu sou Deus, acredita em mim. Foi que esse rei pensava que Zeus era uma coisa mentirosa e falou assim, eu vou pegar ele agora, né? Aí ele convidou Zeus para jantar na casa dele e serviu, ele matou um súdito dele e deu a carne assada para os Zeus. Foi que Zeus descobriu que aquela era uma carne humana e jogou uma praga nele, que sempre no final da noite, em lua cheia, ele ia se transformar em um lobisomem e ia ter que se alimentar de sangue e de carne humana. Então, a primeira história de lobisomem que surgiu foi essa aí. O Lycan, que depois vai do Underworld, que também é uma série de filmes muito famosos também, que é o Vampiros e Lobos. Bom, e aí fica esse triângulo entre vampiro, lobo e a bela, e o humano. Vocês acham que essa dúvida, esse triângulo amoroso, ele reflete a mulher da sociedade do século XXI, dessa dúvida aí? Eu acho que sim. Foi também um ponto da humanização, que é uma coisa... Muita gente já ficou indecisa, eu gosto mais dele ou dele. Será que eu vou ficar com meu amigo ou com meu namorado? Fica sem decisão. Tem essas coisas assim, acho que foi de um jeito bem diferente que ela colocou, misturando essas criaturas. Eu acho que aí ela colocou a parte feminista do livro vem aí, dela. Que a mulher tem opção. Ela não é escolhida, ela pode escolher. Entendi. Bom, então agora a gente vai ver uma matéria que o Antenados foi conversar com o Flávio Porto, que ele é admirador de literatura vampírica, e ele vai mostrar um pouquinho aí dessa diferença, dessa evolução, podemos dizer, desse personagem do vampiro. Vamos conferir. Desde que o homem surge na face da Terra, existe uma atração pelo inexplicável, aquela coisa desconhecida, que ele não sabe exatamente o que é. Então, segundo alguns estudiosos, nas antigas reuniões ao redor da fogueira, as pessoas contavam histórias assustadoras de seres humanos que se transformavam em feras, ou então que se alimentavam de sangue. Isso é uma coisa que vem de uma tradição muito antiga, da tradição oral muito antiga. E é lógico que mais tarde a literatura começa a absorver essas coisas. Na Inglaterra, em 1913, já surge um filme que caracteriza o personagem vampiro nas telas, né? Mas eu acho que o vampiro só toma realmente importância em 1922, quando o Murnau realiza o famoso Nosferatu, a obra-prima que até hoje continua inesgotável. E daí para frente vão surgindo outros filmes e talvez o grande salto de 22 seja para 1931, quando surge uma nova adaptação do Drácula do Bram Stoker, que é o Drácula interpretado por um ator húngaro, o Bela Lugosi. Talvez a versão mais famosa depois do Nosferatu. O vampiro vai atravessando da crueldade, ele vai caminhando para uma humanização, até que surgem séries, diários do vampiro, o True Blood, onde você encontra o vampiro do bem e o vampiro do mal, uma carga de sensualidade tremenda, e finalmente a gente chega ao Crepúsculo. Aliás, o True Blood e o Crepúsculo realmente estão paralelos, e essa literatura continua acontecendo até hoje. No caso do Crepúsculo, já é a humanização, é a idealização romântica. O Edward é exatamente o jovem, como qualquer jovem de hoje. Ele é fino, ele é delicado, ele é amoroso, ele é romântico. O único problema é que ele é um morto-vivo.
Bom, a gente pode ver que a literatura vampírica agrada muitas gerações. E uma das características marcantes desse vampiro, desse personagem, é a sensualidade aflorada. Vocês veem muito isso, não é, Edward? Acho que não só no Edward, mas como Todos os vampiros atuais Eles têm têm esse apelo sensual e até sexual que tem no Vampire Diaries. True demais, Blood, né? True que é Blood, muito True Blood sexual. É demais. Jackson, você que viu muitos filmes aí sobre vampiros, qual que você acha que é o filme que ele aparece de maneira mais sensual? Sem dúvida, o Drácula, que foi filmado em 1931, na qual ele tem toda aquela postura de galã mesmo. Até é estranho falar isso, mas não é só com aquela mulher que é a vítima dele, mas com todos os personagens ele chega de uma forma, tipo, eu sou o galã e eu tenho um bom papo. Então, acho que ele, do começo ao fim, foi esse galanteador que todos os autores tentam colocar no seu vampiro. E o diretor conseguiu fazer isso Dá nele. para observar muito isso, porque há muito esse lado feminino, né? Pelo que eu vi, assim, eu não vi o Drácula mordendo um homem, né? Só ele tem esse apelo mesmo sexual pelo lado feminino. Tem um mito mesmo, tanto das vampiras quanto dos vampiros, que seduziam, cortejavam, seduziam para... Né? E essa indecisão, eu queria falar sobre isso. Essa indecisão da Bella, como que vocês veem esse comportamento? Vocês aprovam o comportamento desse personagem? Vocês acham que deveria ter sido diferente? Aprovar eu não aprovo, mas, por exemplo, tem no segundo filme, no segundo livro, que o Edward deixa ela. E o Jacob acaba se aproximando dela também. Não é uma coisa fácil de esquecer quando alguém já te deu a mão e ficou tão coladinho assim com você. Então, eu não aprovo, mas já aconteceu diversas vezes. É uma coisa natural, assim, digamos. Um comportamento anormal. Porque tudo leva a chegar naquele ponto, né? Que ela tá na escola e gosta desse e gosta dos dois ao mesmo tempo. Não, tem um portão. Ele faz chantagem, né? Porque ela ama aquela coisa, ela ama. Ela é um amigo, o melhor amigo dela, a pessoa que estava ali quando ela mais precisava. E a única que ela podia compartilhar isso, ela o ama do fundo do coração dela e ela não quer renunciar a esse amor por esse amigo para poder viver, que ela não vai ser completa. Ela não é completa sem o Edward, mas ela também não é completa sem o Jacob. Só que o Jacob faz sacanagem. Eu não sou Edward, né? Eu sou Jacob, né? Sou diferente. É que, assim, na minha opinião, não é bem um triângulo amoroso. Porque ela nutre uma amizade profunda e ele chega quando? Ele aproveita, eu vou falar, o Jacob aproveita a fragilidade dela no Lua Nova. Ele aproveita demais. E ela fica marcada com isso. Só que o amor dela é o Edward. Tanto que ele cativa todo mundo. E ela deixa bem claro isso. Ela nunca esconde dele. Ela sempre fala, olha, eu gosto dele. Professora, eu queria comentar, eu queria que você explicasse um pouco desse comportamento feminino, como ela traduz isso para a literatura. Certo. Bom, o triângulo amoroso é um lugar comum na literatura, que já foi falado várias vezes que há um resgate do romantismo, né, no Crepúsculo. E é óbvio que um resgate do romantismo não pode ser completo sem o triângulo amoroso. Então, me parece que a Bella, ela reflete isso, como elas disseram. Ela reflete tanto um comportamento moderno, da mulher moderna, como também um comportamento universal. De uma mulher. Que acontece desde os gregos, dos egípcios, até o século XXI. E vai permanecer. Existem certas coisas que nunca mudam. Acho que isso foi a grande... Sacada. Isso, da Stephenie Meyer. Ela percebeu isso, que existem algumas coisas que ficam, e ela pegou esses pontos, que são pontos fundamentais, como ele disse, da natureza humana mesmo, né? Então, aquilo que faz parte do homem, daquilo que o ser humano é, e ela transpôs isso para a ficção dela. Tá com ótimo. Sucesso. Bom, Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre literatura vampírica e a saga Crepúsculo. Não sai daí. O filme Drácula, de Bram Stoker, foi lançado em 1992, com direção de Francis Ford Coppola e ganhou 3 Oscars: melhor maquiagem, melhor figurino e melhores efeitos sonoros.
filme Nosferatu foi lançado em 1922 e é a primeira versão de Drácula para os cinemas. Na época, o filme foi considerado forte demais. O Antanados está de volta e a gente continua a falar sobre literatura vampírica e a saga Crepúsculo. Bom, eu queria perguntar para vocês, durante o livro também, nota-se muito esse lado afetivo, tanto da Bella com o pai, quanto do Edward com a família, né? O vampiro afetivo. Queria saber o que vocês acham disso também, que o Drácula era horripilante, não tinha muitos sentimentos, e o Edward é totalmente sentimental. O que vocês acham disso? A gente vê em Anne Rice, por exemplo, o Lois, que ele é totalmente afetivo também. Ele passa a eternidade dele sofrendo pela falta da mulher que morreu. Em Vampire Diaries também, né, que teve uma perda, eles passam... meio que é isso também, a perda que ele teve do grande amor da vida dele, que é uma dor muito grande, você tem que carregar para a eternidade a falta de uma pessoa que você ama. E o Edward sente isso, ele fala isso direto para Bella, que ele não quer que ela perca essa humanidade, não quer que ela passe por isso que ele passou, que ele sabe que as pessoas da família dele ali passaram, que é viver e você ver todo mundo que você ama, ou todo mundo que você se aproxima, morre. É que volta a ideia do vampiro moderno, que não é só o Dark. Ele tem coração também. Antes dele se tornar um vampiro, ele era um ser humano. Amanda, você traduz, né, um site sobre a saga. Eu queria saber como que surgiu esse trabalho, se foi depois que foi antes ou depois que você gostou da saga. Foi depois. Eu comecei a gostar da saga em 2008, antes do filme lançar. Só tinha o livro. E eu fui a um evento e lá eu vi vários representantes dos sites. E, sem querer, eu comecei a procurar, porque eu gostava, mas eu não procurava nada. Eu comecei a procurar e achei o site Twilighters. E comecei a todo dia entrar, foi quando eu vi lá que tinha teste para a equipe de tradução. Falei, né, tem que fazer alguma coisa de tradução, vamos lá. Eu fui, consegui entrar, fiz um teste. E comecei assim, né? Todo dia eu queria fazer alguma coisa, fazia tradução direto. Só tinha tradução minha no site, era uma coisa. Aí, desse ano, nas férias pra cá, eu virei a chefe da equipe de tradução. Agora com uma das meninas lá, bacana. Tudo. E qual que é a frequência de postagem nesse site? Todos os dias. Assim como o Fofox, Twilight, tem que ser todos os dias. Todo dia, toda hora. Porque fã quer abrir o site, tá uma notícia nova. Se você vai lá, fica clicando, atualizando direto. Umas 4 horas da manhã. A vinda deles no Brasil foi uma beleza para quem trabalha no site, né? Foi trabalhar eu queria quase 24 horas. Você também tem, né, Raquel, um site que eu sou Chris Bell. Que é a Bella. É a Bella. Eu faço parte do KristenStewart.com.br, que a gente só foca na Kristen mesmo, só na atriz. Tantos projetos, a maioria acaba sendo notícias da saga, né? Mas qualquer outro projeto paralelo que ela faça relacionado a Kristen. Mas também é correria também. E vocês fazem por amor ou vocês fazem para comercializar isso? Por dinheiro, não. Não, a gente trabalha, todo mundo trabalha de graça. De graça, por amor, porque a gente gosta mesmo. Eu comecei mais ou menos que nem o ano passado, eu quebrei o pé, fiquei em casa, nunca podia ir trabalhar. Aí ficava o dia inteiro na internet, estava para sair o segundo filme, aí abriu uma vaga também no Fofox. Aí eu falei, vou tentar, né? Aí entrei, fiquei 3 meses de cama, foi daí que eu, viciei mais ainda. E é um diário, postagem mais que, tipo, tem coisa 3 por hora, 3 posts por hora, muita coisa. E o engraçado é que, assim, quando eu assisti Lua Nova, eu saí do cinema e falei, gente, você viu? Não, aquele ator estava assim, estava assado. Eu parecia crítica de cinema. E parecia que eu adoro o diretor do Lua Nova. E parecia que ele era meu amigo. A gente falava assim, né? O Cris é meu amigo. Sai do filme, vai pro Twitter. Não, acabei de ver o filme. Uma coisa legal também de site, de isso, porque não é só, não fica só focado crepúsculo, eclipse. Fala de tudo. E fala de tudo. Quando as gravações esse ano, teve gravação no Brasil. Eu queria saber se vocês acompanharam, se tiveram oportunidade, como foi a postagem? Tudo. A gente ficou... Eu acho que na semana inteira eu estava dormindo 3 horas por noite. A gente teve, quando foi as gravações que teve na Marina e na Lapa, a gente ficava um chat ao vivo. O chat que ao as vivo, meninas estavam lá no Rio. E enquanto uma fazia, aí a gente ia outra traduzindo traduzia. no Twitter. Com quase 24 porque a horas gente no virou site, de
pegar das coisas dos outros, dos gringos, né? A gente virou fonte. Então, a gente tinha que postar em inglês. Também. E todo mundo falava, né? Professora, literatura, ela comentou, a gente estava pegando dos gringos. Nós não temos esse costume, né, de escrever sobre esse tipo de literatura. Por que você acha que falta isso no Brasil? Por que falta isso no Brasil? Eu acho que a literatura no Brasil ela nasce de uma maneira totalmente diferente. Enquanto estava vendo essa questão que eu comentei no século XIX, na Inglaterra e na Europa no geral, de challenge, né, de desafiar as convenções e a cultura, aqui no Brasil a gente já estava num movimento de construção da cultura nacional. Então a gente tem o século XIX como o século da independência do Brasil, a gente vai ter o romantismo aqui com a Iracema, com o José de Alencar. Então eu acho que o momento do Brasil, em termos de literatura, foi um momento de construção de cultura nacional. Depois, quando a gente teve um momento de desafio, a gente teve o modernismo, o Macunaíma. Então, que é uma espécie de uma literatura, ele não está enquadrado dentro de uma literatura fantástica, mas se a gente for ver os elementos que fazem parte da saga, né, do Macunaíma, ou a gente tem também um estilo brasileiro de literatura fantástica, eu acho. A gente tem também o Guimarães Rosa com Sagarana, que é uma saga, né, que também conta lendas, mas eles vão fazer de uma outra forma. Acho que no Brasil a gente não teve no momento em que nasce essa literatura gótica, aqui no Brasil a gente estava trabalhando numa construção de literatura nacional e quando houve um desafio, né, um choque contra os valores, como aconteceu na Europa, aqui no Brasil foi feito de uma outra maneira. Aqui no Brasil foi feito com o Macunaíma, que tem elementos fantásticos, e depois com o Guimarães Rosa. Então, acho que foi um caminho diferente. Acho que está surgindo essa coisa. A gente tem um escritor que escreve, com o André Bianco, né? Que agora é o único que vem à cabeça que ele escreve sobre vampiro. É uma coisa que acontece tudo aqui no Brasil. O pessoal falou que estão conversando com uma amiga minha, não tive a oportunidade de ler. Mas ele acontece em Osasco, que são na rua. Eu falei, gente, né? Bom, você, Wellington, como escritor, você busca essas influências nacionais na hora para você escrever os seus livros, seus personagens? Não, com certeza, porque a gente, tipo assim, como autor, a gente quer tratar um pouco da nossa realidade, não trazer em outra realidade. Porque, tipo assim, eu acho que o brasileiro, ele foca muito no exterior e esquece um pouco da nossa cultura. Então eu foco bastante nisso, para mostrar a nossa realidade como que é. Porque geralmente aqui no Brasil a literatura fala o quê? Fala mais de violência, até mesmo no filme. E isso defama muito o nosso país. Então, Caipora, por exemplo, Curupira, você não... Tipo, são coisas, tipo assim, é importante, mas nem tanto. Tipo assim, tem tantos autores novos aí, tudo para mostrar coisas super interessantes que tem pouco contato com a arte, tudo assim, com a própria literatura. E como ela falou sobre a questão do André Bianco, ele realmente, tipo assim, ele está se tornando super famoso nessa questão, tudo isso que é legal. E a gente tem, a gente tem um folclore, a gente poderia ter uma literatura rico, fantástica, maravilhosa, o nosso folclore é muito rico, só que faltam autores, né, do pessoal explorar mais isso, resgatar isso. Na literatura brasileira, quando eles enfocam isso, vira literatura infantil, né? Como o Monteiro Lobato, que ele pega esses folclore, essas crenças, e vira literatura infantil. Tem o Guimarães Rosa, que é muito famoso internacionalmente, é conhecido internacionalmente, e ele mesmo até brinca que ele escreveu contos da carochinha para adultos. Então, eu acho que a gente tem sim, só que não é nessa tradição, digamos assim, europeia, que é a tradição do vampiro. Aqui, quando a gente tem bons autores de literatura fantástica no Brasil, a gente teve alguns que resgataram, sim, essa cultura brasileira. Mas ainda assim, o folclore, eu acho que hoje, na época que eu era menor, ainda tinha isso no colégio. Hoje eu vejo meus primos, por exemplo, da idade, não tem isso. Professora, o Saci também pode ser considerada uma literatura fantástica e também? Acho que sim. O Saci, né? Ele também ele desaparece, tem uma série de elementos, e mesmo do macabro, né, ligado a ele, e mesmo dessa questão da maldade, né, tem tudo isso ligado. Tá certo. Bom, também eu queria levantar a parte do Edward. Vocês acham que a Bella é a única que ele não consegue ler os pensamentos? Vocês acham que isso é um dos motivos dessa paixão avassaladora que ele sente por ela? Ele fica mais ligado nela porque ele quer saber. Ele tenta ver como ela faz, é diferente. Então ele vai ficar bem ligado porque ela é diferente de todo mundo ali. Volta naquele negócio do senso comum, né? Se tem um monte de cara que te dá moral, tem um que não dá. Você vai querer, você vai gostar, não é?
É mais ou menos isso com ela, eu acho. O que é preciso para ter um bom roteiro de literatura fantástica, assim, para chegar, talvez, ao sucesso aí da Stephenie Meyer? Bom, eu penso que a literatura, a primeira coisa, assim, para a gente pensar em literatura é que a literatura não está separada da sociedade na qual ela vive. Então, acho que isso é a base. E que parece que a gente discutiu aqui bastante, é que a literatura fantástica, apesar de um senso comum poder achar que ela está totalmente desligada da sociedade, não. Ela tem muito a ver. Ela transpõe para a ficção elementos que estão na sociedade. Então, eu acho que um roteiro ou qualquer livro que trate sobre literatura fantástica, ele não pode deixar de ter uma referência daquela sociedade sobre a qual ele está escrevendo. Finalizando, Marita, eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva, da sua carreira. Então, como eu estou muito no começo, ainda não tenho uma visão muito, tipo assim, a longo prazo. Mas, é claro, eu quero ver meu trabalho adiante, tudo tal. Não quero sucesso agora, porque eu acho que está muito cedo ainda. Mas eu quero que quem tiver a oportunidade de ler meu livro, tudo tal, Coisa Nula também que eu lancei. E os meus outros da literatura fantástica, eu vou lançar o ano que vem, tudo bonitinho. Aí, se tiver a oportunidade, eu estou criando um blog também, tudo. Eu já Sobre literatura fantástica? Sobre literatura fantástica, isso. Tá ótimo, então. Bom, você quer passar o seu site? Quem quiser entrar, www.tailighters.com.br. Por favor, Renan. Nossa, é o foforx.com.br. Raquel. KristenStewart.com.br. Bom, o Antenados chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, professora, de todos os convidados. Foi um bate-papo super gostoso. Bom, e se você aí de casa ainda sobrou alguma dúvida, alguma pergunta, você pode escrever no nosso Twitter, antenados_TV. Se quiser participar das nossas gravações ou sugerir temas, envie um e-mail para antenados@usjt.br ou ligue 2799-1968. A gente fica por aqui e até o próximo programa.